Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm. Diga assim, me chama e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim. Diga que escolhe. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, que eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para dizer que escolhemos ao Senhor, escolhemos viver para o Senhor, escolhemos amar ao Senhor. E Deus, por isso nós dizemos que quando o pecado vem, nós queremos dizer não. E queremos nesse momento pedir perdão por todas as vezes que nós não dizemos não. Pelas coisas que permitimos que o pecado domine em nossas vidas. Seja no modo como a gente pensa, seja no modo como a gente fala, seja no modo como a gente age, ou seja no modo como a gente deixa de agir. Nós queremos dizer não ao pecado, renunciamos ao pecado e pedimos perdão ao Senhor. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter o verdadeiro arrependimento, que é aquele que quando a gente muda de atitude, não é só falar que estamos, Senhor, arrependidos, mas viver uma vida de arrependimento. Então nos liberta do poder, da autoridade do pecado. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos atrai. Foca os nossos olhos para que a gente seja atraído pelo Senhor, para a gente escolher o Senhor todos os dias, para a gente amar o Senhor, para a gente viver neste mundo como a luz do Senhor, refletindo em nós e através de nós. Limpa o coração de cada filho e de cada filha que está aqui, Senhor, e que com o coração sincero está arrependido. E Deus, no nome de Jesus,
nós queremos também apresentar diante do Senhor aquilo que não apenas são tentações, mas que são fragilidades da nossa vida, sejam doenças, sejam problemas, sejam, Senhor, as coisas que estão fora do controle, desalinhadas em nossas vidas. Nós apresentamos ao Senhor, o Senhor Deus que ordena, traz ordem a todas as coisas. O Senhor pairou sobre a face da terra, Senhor, Espírito Santo, trazendo ordem naquele caos inicial da criação. E o Senhor é aquele que é capaz de colocar ordem em nossas vidas. Então, pelo poder do nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor coloque ordem em toda a autoridade, Senhor, que onde falta a autoridade do Senhor sobre a saúde, aqueles que estão com a saúde fragilizada, desnorteada, desalinhada, Senhor, que o Senhor venha como Deus, o Jeová Rafá, trazendo alinhamento, derramando cura, restaurando o corpo, restaurando a alma, restaurando o espírito. Apresentamos aqui ao Senhor também as coisas que estão desalinhadas, os desafios, as rotinas, as demandas, aquilo que está causando cansaço, que está causando angústia, medo, que está trazendo intimidação diante na nossa vida. E nós queremos dizer não para isso, não para o poder do medo, não para o poder da opressão, do cansaço, não para o poder da intimidação. Dizemos não. E Deus, nós declaramos que sobre nós está a liberação da graça do Senhor, o descanso, o refúgio, o refrigério do corpo, o refrigério da alma. O Deus, a sabedoria para tomar as decisões certas. Nós oramos para aqueles que estão precisando de orientação por receber do Senhor. Saberão como fazer. Aqueles que estão angustiados, recebam nesse momento a paz do Senhor, a graça do Senhor. Aqueles que estão precisando de uma intervenção sobrenatural, o Senhor é o Deus que traz os céus para a terra. E nós oramos para que até os céus venham para cada situação. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha sobre este lugar. Coloque os seus anjos em volta desta casa. Faça com que essa atmosfera daqui seja somente alinhada com o que está no céu. Que possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. Então tira tudo aquilo que possa impedir isso. Nós dizemos não para toda autoridade do mal que queira se manifestar, que queira atrapalhar, que queira se envergonhar, constranger, que queira roubar a glória do Senhor. E dizemos que esse lugar pertence ao Senhor. E cada vida aqui é preciosa aos olhos do Senhor. E nessa noite o Senhor vai ministrar, vai restaurar, vai curar, vai animar, fortalecer, vai trazer graça em cima de graça, abundância em cima de abundância da presença do Senhor. Nós queremos orar pela nossa vizinhança. Nós queremos declarar que cada família ao nosso redor, cada casa aqui está cheia, Senhor, está com o coração disponível para o Senhor. Nós oramos por salvação, nós oramos por cura, nós oramos por libertação, nós oramos para que haja abundância do favor do Senhor em cada família. Oramos pela nossa cidade, declaramos que essa cidade pertence a Jesus, ela é a cidade do Senhor. Então, no nome de Jesus, nós oramos para cada canto dessa cidade. Os anjos do Senhor venham estabelecendo o alvorecer da presença, a graça do Senhor, a abundância do Senhor sobre a cidade de Olinda. Oramos pela prefeita, oramos pelas pessoas que trabalham, que servem nesta cidade, as autoridades, que os seus abençoe, dê direção, dê sabedoria, anime, encoraje, tire a letargia, tire o desânimo e faça a sua presença ser sentida neste lugar, Senhor, por meio da vida das autoridades da nossa cidade. Oramos pelo estado de Pernambuco, oramos pela nação brasileira, oramos pela governadora do estado, pelo presidente da república e por todas as autoridades, sejam estaduais ou federais e municipais. Deus, em nome de Jesus, cura essa nação, cura a nação da corrupção, da miséria, da violência, da fome, da pobreza, do descaso, Deus.
Cura essa nação, esse lugar é seu, Deus. E nós oramos para que seja uma nação curada, restaurada, que o avivamento chegue para sanar essa nação, para transformar vidas, para realmente restaurar aquilo que está partido e desalinhado na nossa pátria, Senhor, no nome de Jesus. Queremos orar em favor das igrejas do Senhor, da noiva do Senhor que se reúne no mundo inteiro. Hoje, por todos aqueles que já adoraram o Cordeiro de Deus, por aqueles que estão adorando e por aqueles que vão adorar. Deus, levanta os teus servos, as tuas servas, fortalece, encoraja, anima, dá autoridade para que o seu nome seja reverenciado. Oramos em especial pela igreja anglicana no Brasil. Oramos pelo nosso bispo primaz, Miguel Shoa, sua casa, sua família. Oramos por esse momento tão especial de transição que vai acontecer na nossa Catedral Nacional. Que a sua bênção esteja sobre essa semana em particular, por todos os envolvidos e pela família e por toda a igreja da Catedral, no nome de Jesus. Oramos pelo nosso bispo, futuro bispo diocesano, bispo Flávio, Deus, que a sua bênção esteja sobre ele, sua casa, sua família, que o Senhor sustente, o Senhor dê visão, sabedoria. Oramos por todas as igrejas, Senhor, que compõem a província, as dioceses, mas especialmente para as igrejas da área norte. Que o Senhor abençoe, fortaleça, faça expandir o território. Deus, oramos pelos pastores, pastoras, que cada um seja renovado, encorajado, fortalecido, seja usado e ousado pelo Senhor. Oramos pela equipe pastoral dessa casa, que a sua boa mão esteja fortalecendo, encorajando, cuidando, provendo e protegendo a cada um de nós. Oramos pelos líderes, Senhor, de cada ministério, de cada célula, que cada um seja, Deus, encorajado e provido das bênçãos celestiais, materiais, emocionais e espirituais. Fortalece, encoraja, provê, protege, Senhor, a vida e a família de cada um. Oramos por cada célula, que as células se multipliquem, cresçam, se fortaleçam. Oramos, Deus, por cada ministério, que cada ministério cumpra o seu papel, cumpra a visão que o Senhor tem para este lugar. Oramos por essa igreja, declaramos que essa igreja é de Jesus, é para adoração a Jesus. E Deus, em nome do Senhor, nós pedimos que cada voluntário, cada voluntária, cada filho e cada filha do Senhor que está nesse lugar para adorar o Senhor, seja abençoado pela sua presença, encorajado. Seja, Senhor, que o Senhor fale de modo bem especial para cada um, que traga vigor, que traga sabedoria, que tire o medo, tire o cansaço, tire o temor e dê presença, que haja um fluir de águas vivas na vida, na família, no trabalho, nos estudos, nos sonhos e planos de cada um. Que a sua bênção esteja sobre nós, Senhor. E nessa noite, que o Senhor seja adorado neste lugar mais uma vez. Levantamos um altar, acendemos o fogo santo para o seu nome ser exaltado, para a sua glória ser, Senhor, engrandecida no meio de nós. Que o nosso coração se conecte ao seu coração, que caia por terra todo desalento, toda distração, todo aquilo que esteja preocupando, tudo aquilo que esteja ocupando a nossa mente. Que o nosso foco aqui seja para adorar o Senhor, seja para Jesus ser exaltado, seja para o Rei dos Reis seja engrandecido, que Ele seja adorado, que somente Ele seja entronizado, que só a glória dEle seja vista. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui e exaltamos o nome que está acima de todo nome, o nome sobre o qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele, somente Ele é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Senhor, não quero que os meus olhos
brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem a tentação e me chama. Todo dia vem as propostas e me chama. Todo dia o pecado vem. Abra sua voz e declare: eu escolho, mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo. Aleluia. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri. Declare mais uma vez: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Podeis sentar? Esse Deus é maravilhoso. Olá, igreja abençoada do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Que maravilha. Nós somos a Igreja Emanuel, uma família para... E nos reunimos aqui todo domingo a partir das 17 horas para celebrar esse culto em adoração ao nosso único, poderoso, majestoso Deus. E eu queria saber se tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez hoje. Tem alguém hoje aqui nos visitando? Que maravilha! Aqui também. Vocês permitem que nós oremos pela vida de vocês? Igreja, vamos mostrar a nossa receptividade pelas nossas irmãs que estão nos visitando hoje. Erga suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que felicidade, Pai. Nós cremos, Senhor, que com as suas próprias mãos o Senhor tem conduzido todas as pessoas a virem até aqui. Não para um local, Senhor, mas para a tua presença.
não para uma agenda, Senhor, mas para um propósito. Então, Senhor, nós te pedimos, por cada uma que está aqui hoje pela primeira vez, Senhor, que ela possa se sentir, Senhor, parte, Pai, que possa se sentir amada, Senhor, que a tua igreja possa estar abraçando cada uma dessas pessoas. Senhor, peço que o Senhor venha cuidar da vida pessoal de cada uma, Pai, das emoções, Senhor, venha cuidar também dos relacionamentos, dos planos, Senhor. Vem fazer o realizar da tua vontade sobre cada uma dessas pessoas. E nós somos gratos e felizes por recebê-las aqui. É isso que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você que está do ladinho de cada um, pode dar um abraço nessa pessoa e desejar aí. Que bênção ter vocês aqui. Amém? É porque a família aqui é bem acolhedora, tá? Vamos voltar para os avisos agora, não é isso, pastora? Sejam bem-vindas. Gente, eu tenho 2 pequenos avisos aqui. Ah, tem os kids também, né? Deixa eu chamar, antes dos avisos, eu quero chamar aqui os kids. Podem vir até aqui para que a gente possa enviá-los. Construa um barcão, será a sua salvação. Um barco grande, muito grande. Amém. Gente, essas crianças são uma realidade, o povo de Deus. E a Igreja Emanuel, ela investe em vidas. Então, existe uma preparação para essas crianças na linguagem delas. E elas, nesses momentos, são ministradas pelos tios e tias aqui do Kids e do Arca Júniors, para que elas possam conhecer mais da palavra e da bondade de Deus na linguagem delas. Amém? Erga sua mão, vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, venha derramar poderosamente dons e talentos sobre cada um, Senhor, desses pequeninos. Pai, que eles possam ser instruídos, Pai, para quando crescer, não se desviarem, Senhor. Que eles possam te reconhecer como Pai eterno, como Pai bondoso, Senhor. E que eles possam crescer não apenas em tamanho e estatura, mas também em graça e misericórdia. Senhor, eu te peço para quem vai ministrar hoje, Senhor, que o Senhor possa estar enchendo eles com o teu Espírito Santo, que possa sair da boca deles palavras de sabedoria e de ensino, para que eles possam transmitir a cada uma dessas crianças. É isso que nós te pedimos desde já e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora sim os avisos. Gente, eu tenho 2 avisos para vocês. Próximo dia 29, eu acho que a nossa mídia está com a arte aí, né, Júnior? Beleza. Próximo dia 29 desse mês, vamos ter a nossa primeira conferência provincial dos homens. Cadê os homens aí? Maravilha. Fazendo bonito aí os homens. E será um momento muito especial, acontecerá na Catedral em Vitória de Santo Antão. Será um sábado, olha, para homens a partir dos 14 anos. Então, galera aí, um pouquinho mais jovem e os mais experientes, todos se inscrevendo para participar desse momento de crescimento, numa linguagem completamente voltada para homens que querem frutificar. Fortalecidos para frutificar. Essa conferência, ela está sendo organizada pela nossa província, vão estar todas as igrejas reunidas, mas aqui na Igreja Emanuel nós temos uma comissão que está fazendo, a inscrição é online, mas está fazendo uma organização para que a gente possa ir juntos aí, né, na equipe da carona, que daqui para Vitória a gente já vai se preparando e tendo um bom tempo de comunhão. Não é isso aí, Guto? Qualquer coisa, procurar aqui o Guto, levante a mão aí, está identificado. Nosso pastor Paulo, e a gente vai se inscrevendo lá. E não deixe
de participar desse evento. Fortalecidos para frutificar, eu quero agora para a segunda missão dos homens da Emanuel, que é: quem não fez ainda o concílio masculino, ou quem já fez, vai convidar, que nós também estamos aqui na mesma campanha, né, pastora? Lá de Piedade, ganhar mais um para Jesus. Que tal da gente fazer esse compromisso aqui? Vamos ganhar mais um para Jesus? Que tal se a gente convidar um homem para o próximo concílio masculino, que vai acontecer esse mês, no dia 15, esse mês não, em outubro, do dia 15 ao dia 18 de outubro. Eu já estava pulando, a vontade é tão grande de ir, que eu já queria ir agora esse mês. Dia 15 a 18 de outubro, então tem tempo de você chegar naquela pessoa que você vai trazendo agora à mente e convidá-la para um final de semana na presença do Senhor, para afiar o machado junto no concílio masculino. As inscrições são limitadas, gente. Então, corra para fazer as inscrições. Se alguém tiver com dúvida, entra lá no link da nossa igreja ou no grupo e a gente está lá com o link de inscrição do concílio. Você também que quer servir, corre lá que as vagas são limitadas. Não perca esse momento. E agora, só para terminar, um recadinho para as mulheres. Cadê as mulheres? Deus empoderou vocês com o poder de convencimento. Então, quando a gente fala de concílio masculino, vocês também não ficam de fora. Vocês convencem seus maridos, filhos, amigos a participarem dessa jornada e desse momento de qualidade com Deus. Amém? Fiquem todos ligadinhos que a pastora agora tem um recado para vocês. Recado, mais do que recado, uma instrução do Senhor. A palavra do Senhor, a gente fala tanto esse versículo aqui, mas vou falar ele de novo. O texto bíblico diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Eu não sei você, mas talvez durante a sua jornada tem algumas pessoas aqui que sofreram muito com imposição paterna. O pai obrigava a fazer as coisas. Não queria comer algo, era obrigado a comer. Não queria fazer algo, era obrigado a fazer. E talvez a ideia que a gente tenha de Deus era a ideia do Deus ruim, severo, que obriga a fazer as coisas. Mas Deus não é assim. Essa é uma ideia totalmente distorcida do Senhor. Cada mandamento do Senhor é um mandamento que nós escolhemos obedecer. E quando assim o fazemos, o resultado é que nós somos abençoados. O texto bíblico fala aqui, olha, cada um dê conforme determinou em seu coração. Está falando aqui de você entregar seus dízimos e entregar suas ofertas. Mas Deus está dizendo que a gente pode determinar, decidir o que a gente vai entregar. Por quê? Porque o que importa para Deus é que a gente não faça isso nem com pesar, nem por obrigação. Por quê? Porque o que importa mesmo para o Senhor é a gente fazer com alegria. É a gente obedecer com alegria. A gente ter um coração dizendo: eu acredito, eu confio tanto no meu Pai, que eu posso confiar, tirar os 10% de toda a minha renda e devolver para Ele, porque eu vou viver com tranquilidade e com suficiência nos meus 90%. Então, Deus nunca obriga, impõe, coloca uma faca no pescoço e diz assim: você vai fazer, senão você não vai ser abençoado. Não é isso. Não é assim que o nosso Deus, o nosso Pai age. É com amor. Ele deseja que seja por causa do relacionamento e por causa da alegria. E a alegria é algo caro, precioso para Deus. E é algo que Ele quer derramar sobre nós. Ele quer que sejamos pessoas alegres e façamos aquilo que Ele nos chamou a fazer por causa da alegria, por causa do amor. Então, diante disso, eu quero convidar você a ver o que Deus está querendo que você oferte a Ele, entregue a Ele. Se eu estou falando especialmente para os dessa casa, você é obrigado, é chamado, obrigado não, eu acabei de dizer que não era obrigado, né? Mas é chamado por Deus a ser fiel no seu dízimo e na sua oferta.
E aí, se você for fazer isso hoje, você entrega aqui, você já sabe, você vai entregar aqui dízimos e ofertas, ou acessar esse QR Code que tem aí, e você pode fazer isso de forma online. Aqui é algo a mais, porque é muito bom dar, é bem-aventurado, a Bíblia diz, ou seja, feliz. A gente é feliz quando a gente dá, quando a gente abençoa alguém. E essa oferta que é colocada aqui é para a gente abençoar muitas vidas, porque vai ser dedicado ao nosso Espaço Café, a área de comunhão. Na sexta-feira passada, o bispo Flávio estava aqui e ele estava falando sobre o Espaço Café. Ele estava dizendo que o Espaço Café tem a finalidade da gente viver um dos propósitos de Deus para a nossa igreja, que é a comunhão. É algo precioso para Deus. Então a gente não vem para a igreja, assiste um culto e vai embora, porque isso parece que a gente só está consumindo e a gente não está sendo a família. Então, quando a gente prepara um espaço, como uma mesa, igual uma mesa da casa, de uma cozinha, a gente está preparando um espaço de comunhão para a gente desfrutar da companhia e da presença um dos outros, para a gente ser família. Então, por isso que a gente está nessa reforma, a gente está arrecadando recursos para usar nessa reforma. Então, se você vai ofertar para a comunhão da nossa igreja, você coloca nessa urna aqui, mas faça isso com alegria. O que mais importa é como você faz. Não é porque você tem medo de que Deus não vai lhe abençoar. Deus já lhe abençoou. Você só vai fazer isso, retornar, porque você entende o que Ele fez, entende que Ele é seu Pai, entende que Ele vai prover, entende que Ele jamais vai abandonar você. E por isso que você pode fazer isso com alegria. Então vamos fazer isso com o coração cheio de alegria. Vamos adorar o Senhor ofertando. A confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém. Queria pedir a você que se coloque em pé, que nós vamos fazer juntos as palavras, dizer juntos as palavras do ofertório. E eu sei, Deus não é surdo, não, a gente está dizendo para Ele, mas vamos dizer isso com alegria, não é? Porque esse é o sentido da gente ofertar com ânimo. Vamos fazer isso com força. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu, te damos, Senhor. Devolvemos ao Senhor com o coração cheio de alegria aquilo que o Senhor tem nos dado. Esses recursos que estão aqui, aqueles que foram entregues de forma online, tudo isso, Senhor, com a nossa gratidão pela bênção de pertencer à sua família e de sermos cooperadores para o seu reino, como o seu reino. Nós nos alegramos nisso, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar seu lugar, vamos ouvir a mensagem do Senhor. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Que
bom, que bom. Que bom ver a igreja assim, né? As pessoas retornando, as pessoas vindo, as pessoas aceitando os convites, pessoas fazendo surpresa. Que bom estarmos aqui na casa do nosso Deus, para receber dele a sua palavra, para nos alimentarmos dela, para que possamos ser fortalecidos. Amém? Gente, vocês sabem que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tremendo. E o mundo, a história humana, ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Não é isso? Mas também eu quero dizer que na nossa vida, quando a gente aceita Jesus, quando Jesus ele nos encontra, ele também faz um marco na nossa vida. Antes de Cristo, não depois de Cristo, mas com Cristo. Amém? E vamos caminhando. Sabe, quando Jesus nos encontrou, ele apenas não mudou o nosso destino. Ele não mudou o meu destino, ele não mudou o destino de vocês. Sabe, ele também começou a transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver as coisas ao nosso redor, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Você já percebeu isso? Você já se olhou que você não é o velho, a velha mulher de antes? Isso tudo porque Jesus derramou na nossa vida a graça. Sabe, tem um hino que me veio quando eu estava colocando aqui essa ministração, que eu não sei se eu vou começar a cantar, mas se você sabe, você me ajuda. Que fala assim: a minha alma estava longe do caminho. Vamos com a hora de céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, glória, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu para mim. E agora com Jesus? Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Senhor. Pois é, meus irmãos, a salvação não é um ponto final da nossa caminhada. É o começo de uma nova vida. Muitas vezes pensamos que servir a Deus é algo que fazemos para conquistar o seu favor. Provar nosso valor, provar que somos importantes.
Mas o Evangelho nos apresenta uma ordem completamente diferente. Primeiro, nós somos alcançados pela graça. Primeiro, ele nos encontra. Primeiro, ele estende a sua mão. Isso é a graça de Deus. Nós não merecemos, mas ele, por amor, pelo seu amor, nos dá esta graça. Ele nos restaura. Ele nos transforma. E como resposta desta graça, somos chamados a servir a esse Deus poderoso. Amém? A Bíblia deixa bem claro isso. E vamos ver lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, se você tiver com sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia, se você tiver com o seu celular aí. Se não tem Bíblia, coloca uma Bíblia no celular. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Palavra de Deus, glória a Deus. Que diz assim, em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Palavras do nosso Senhor, demos graças a Deus. Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque não merecíamos, Pai, essa graça. Mas, por amor, Senhor, o Senhor derramou sobre nós, o Senhor estendeu a sua mão nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar e louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por esse favor imerecido, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Fala aos nossos corações, continua a falar, Senhor. Como Tu falaste no meio dos louvores, está falando por meio da Tua palavra, Senhor. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, esse texto ele fala sobre salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. Depois ele vai falar sobre o propósito dessa nova vida. Porque nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, não fazemos boas obras para sermos salvos. Eu vou repetir, a gente não faz as boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós já somos salvos. Alguém pode dar um amém aí? Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode dar um aleluia? Aleluia! É para isso. Nós fazemos as obras porque nós somos salvos. Antes de Deus pedir algo de nós, Ele fez algo por nós. Antes de nos chamar para servir, Ele nos alcançou com a sua graça. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Por isso que hoje nós vamos entender 3 verdades sobre o que Jesus, essa graça, nos faz quando nós encontramos o Senhor Jesus. Pois quando fui encontrado por Jesus, primeiro, fui salvo pela graça, não pelas minhas obras. Fui salvo pela graça, não pelas minhas obras. Antes da gente pensar sobre o nosso serviço ao Senhor, precisamos nos lembrar de onde tudo começou. Não foi naquilo que fizemos por Deus, mas foi aquilo que Deus fez por nós. Em Efésios,
O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, a palavra de Deus diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo começa com a graça de Deus. Ninguém conquista a salvação servindo, trabalhando ou realizando boas obras. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus quando ainda éramos pecadores. E essa verdade, meus queridos, nos livra da culpa, do orgulho, da culpa, porque entendemos que não precisamos tentar conquistar aquilo que Deus já nos ofereceu gratuitamente. Não precisamos sacrificar, porque o sacrifício perfeito já teve. Deus te ama de graça, e na graça a gente não serve a Cristo para sermos aceitos por Deus. Nós servimos porque já fomos aceitos em Cristo. Sabe, isso muda completamente a nossa motivação de trabalharmos para o Senhor. Quando nós entendemos que a salvação é um presente, servir deixa de ser uma tentativa de provar algo, ou alguma coisa, o nosso valor, mas passa a ser uma resposta de gratidão a Deus. A gente trabalha para o Senhor, a gente serve o Senhor como forma de gratidão ao Senhor. Nós não servimos para que Deus nos ame mais. Não servimos para sermos vistos. Não servimos para conquistar uma posição. Não servimos para ser aplaudidos. Não servimos para sermos servidos. Não servimos para a nossa glória, ou para nos sentirmos bem, ou para dizer que somos bonzinhos. Servimos porque fomos profundamente alcançados pelo amor de Deus. Servimos para dar glória e louvor ao Senhor. Toda vida de serviço saudável nasce de um coração que entende isso. Portanto, meus amados, não fique no estresse, pensando que você não serve para Deus. Nunca se esqueça, antes de Deus pedir algo de você, Ele entregou tudo por você. Tudo por você. Diga à pessoa que está ao seu lado aí, olhe aí para os olhos bonitos dessa pessoa aí, e diga para ele assim, ó, Ele entregou tudo por você. Ele entregou tudo por você. Aleluia. Ele entregou tudo por você. Só precisamos saber disso. Será que está bem claro isso? Você entende? Agora fale para você mesmo. Você fale aí, para dentro de você. Ele entregou tudo pela minha vida. Isso é o suficiente. A segunda verdade é que quando nós somos encontrados por Jesus, nós fomos criados para viver uma vida de boas obras. Fomos criados para viver uma vida de boas obras. A graça que nos salva nunca nos deixa do mesmo jeito. Depois que mostrar que não somos salvos pelas obras, o apóstolo Paulo, ele mostra que fomos salvos para uma vida que produz frutos. Cada um de nós somos chamados para produzir frutos na casa do Senhor e na nossa vida. Efésios 2,
capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O apóstolo Paulo, começa dizendo que somos salvos pela graça. Imediatamente depois, mostra que essa graça produz uma nova maneira de viver. Pois a graça, não apenas nos salva, mas ela também nos transforma. Sabe, Deus não nos resgatou para uma vida sem propósito. A tua vida tem propósito. Por mais que o mundo, o maligno, as coisas venham dizer que você não tem um propósito na sua vida, olha, Deus está te falando esta noite, você tem um propósito. Albert Einstein certamente falou o seguinte, ele falou assim, olha, Deus não joga dados. Isso é sério. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, logo no início, a primeira página da introdução, ele nos explica que somente em Cristo nós vamos descobrir quem somos e por que vivemos. Sabe, ele nos fez novas criaturas em Cristo, para que nossa vida pudesse revelar o amor do Senhor por meio das nossas atitudes. As boas obras não são a causa, como eu já falei, da nossa salvação. As obras são frutos dela. Quando alguém é alcançado verdadeiramente por Jesus, começa a existir um desejo de participar daquilo que ele está fazendo. Servir, então, deixa de ser uma obrigação. Como a pastora aqui falou, olha, bem falou aqui, quando nós trazemos nossos dízimos e ofertas, não é por obrigação, mas é por gratidão, é por obediência. E tantas outras coisas. Sabe? Não é uma obrigação pesada. É uma expressão de amor. Tiago afirma, lá em Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Não porque nossas obras nos salvem, mas porque uma fé viva, inevitavelmente, produz frutos. Jesus também nos ensinou, lá em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essas pessoas que veem as nossas obras, não é para a nossa glória, mas é para a glória daquele que nos enviou. Tudo que fazemos, tudo que fizemos, tudo que vamos fazer, será direcionado para Deus. O serviço que a gente faz não é para chamar a atenção de nós, mas o serviço, ele existe para que, através da nossa vida, outras pessoas possam perceber o amor de Deus na vida delas. Amém? Todo discípulo de Jesus é chamado a viver de maneira relevante. Não é preciso estar se destacando, não é preciso de se pintar de laranja e ficar na rua, não. Mas é preciso que a gente demonstre ter fé, confiar no Senhor e agir conforme a sua vontade. É preciso que o amor de Deus nos transforme, seja visto em atitudes concretas, atitudes de amor, atitudes de cuidado, atitudes de generosidade, atitudes em serviço. Sabe por quê? Quem foi transformado pela graça não pergunta apenas o que Deus pode fazer por mim. Se você é transformado na graça, você não fica perguntando o que é que Deus pode fazer por mim. Não. Não apenas isso, mas principalmente a pergunta é:
como posso participar do que Deus está fazendo? Quem é transformado pela graça de Deus tem o seu Hineni em dia. Quem é transformado pela graça de Deus tem o seu Hineni em dias. Hineni. Estranho, né? Hineni. É uma palavra em hebraico. É uma expressão em hebraico composta de duas palavras, Hinem e Ene. Uma significa veja, atenção, e a outra aqui. Mas para encurtar e matar a curiosidade de vocês, Hinene é a famosa frase na Bíblia que nós encontramos que se chama eis-me aqui. Eis-me aqui, Hinene, que significa uma resposta de total disponibilidade, atenção e obediência incondicional a Deus. Sabe, quem produzir essa frase de todo o seu coração está declarando que está atento e pronto para agir antes mesmo de saber qual será a sua missão. Hinene. Sabe, Abraão chamou Deus. Sim, respondeu ele. E Abraão completou, Hinene, eis-me aqui. Quando se ouviu Moisés se aproximando para observar melhor a sarça ardente, ele ouvia a voz do Senhor dizendo, Moisés, Moisés, e ele respondeu, Hinene, eis-me aqui. Quando Deus chamou Samuel correu para o sacerdote ali lá e ele disse, olha, faça o seguinte, quando você ouvir de novo o seu nome, você fala, Hinene, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Disse Isaías, Ananias também falou, Maria, quando teve um encontro com o anjo. E tantos outros na palavra de Deus. E agora somos nós. Quantos de nós ouvem o chamado do Senhor pelo nosso nome? E qual a sua resposta para ele? Eis-me aqui. Hinene. Hinene. E por fim, quando nós somos encontrados por Jesus, a terceira verdade é que Deus preparou um lugar para eu servir. Sabe, se a graça de Deus nos salvou, se a graça nos transformou verdadeiramente, surge uma pergunta inevitável. O que Deus deseja fazer através da minha e da tua vida? O apóstolo Paulo mostra que fomos salvos com uma finalidade: viver aquilo que Deus preparou para nós. Deus tem um propósito de vida para cada um, mas também Deus tem um serviço para cada um. Ele preparou isso para cada um de nós. Efésios 2:10, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Olha só, Deus já preparou. Deus preparou. Basta o quê? Nós praticarmos. Deus não nos salva sem propósito. Como eu disse, Efésios 2:10 nos mostra que existe uma dimensão prática para a nossa nova vida. Deus preparou boas obras para que a gente possa praticá-las. Isso é maravilhoso, porque Deus está afirmando para cada um de nós aqui, e que estão ouvindo aí pelo nosso canal do YouTube, que nenhum de nós é inútil
no reino de Deus. Nenhum de vocês, e eu me incluo também, né? Somos inúteis para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Todos podemos servir. Todos podemos abençoar alguém. Todos podemos participar da missão de Deus. Todos podemos expressar o amor de Cristo. Sejam jovens, crianças, adultos, senhores, senhoras. Vocês têm um chamado para servir ao Senhor. Amém? Amém. Talvez você ainda não saiba qual é o seu chamado. Aonde você vai servir. Talvez você não tenha ainda descoberto qual o seu dom. Ou qual a melhor maneira de contribuir. Mas quanto mais a gente se aprofunda nas Escrituras, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente busca o Senhor, a gente vai ouvir a voz dele nos chamando e nos mostrando o que nós devemos fazer. Não dê uma de Jonas, que em vez de ir para um lugar determinado para o Senhor, foi para um lugar todo contrário, porque Deus vai te buscar. E no meio da tempestade ele vai falar. E nas entranhas do peixe ele vai falar. Pois Deus deseja usar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Pois o serviço para o Senhor não acontece somente aqui na igreja. Nós podemos servir na igreja, na família, no trabalho, na escola, na vizinhança, em todos os ambientes onde Deus nos colocou. Em todos os ambientes. Não existe nada que está fora dos olhos do Senhor. Jesus te ama. Glória a Deus. O rapaz estava passando lá fora e ele, amém. Em todos os ambientes. Sejam em ambientes bons ou ambientes ruins. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Pois quando nós colocamos à disposição de Deus, começamos a perceber que Deus fala, que Deus dá oportunidades que antes estavam despercebidas. Uma palavra de encorajamento, uma pessoa que precisa ser ouvida, tem alguém que precisa de ajuda, uma criança que precisa de cuidados, um ministério que precisa de voluntários, uma família que precisa de apoio, de joelho no chão, de oração, uma pessoa que precisa conhecer Jesus. Deus poderia mandar um anjo, como Ele já mandou. Mas Ele quer mandar você. Ele quer utilizar a tua vida. Pois o reino de Deus avança por meio das pessoas comuns. Das pessoas que simplesmente dizem, Hanani, eis-me aqui, pode me usar. Por isso que é muito importante a gente descobrir como servir. Isso faz parte da nossa caminhada. Precisamos discipular, precisamos ser discipulados. Nós fomos chamados para, não apenas para frequentar a igreja, não apenas para assistir ao culto, não apenas para receber aquilo que Deus tem para nós e guardar dentro de um jarro e transformar aquele jarro naquela água parada. Não, Deus não disse aqui que eu quero que transformar em fontes e fontes de água viva. Nós fomos chamados para participar da obra do Senhor. Quando nós entendemos isso, o serviço deixa de ser apenas uma tarefa e passa a ser uma expressão
do propósito, do nosso propósito. Sabe, nós não fomos salvos apenas, como eu disse, para frequentar a igreja, mas para fazer parte daquilo que Deus está realizando por meio dela. Vocês têm um vislumbre do que é isso? A gente reclama que as ruas estão perigosas, a gente reclama que há problemas na família, a gente reclama que há desempregos, a gente reclama de tudo. Mas Deus, Ele quer falar aos nossos corações assim, olha, eu quero que você faça parte da solução. Não fique só me falando os problemas. Sabe, nós somos chamados para dar a mesma resposta do profeta Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Ou seja, a gente não pode parar. Deus quer e está utilizando a sua igreja para restaurar. Nós não somos... Uma coisa que eu vi no PDL, muito que chamou a atenção, foi quando o nosso bispo falou assim, olha, nós não somos uma igreja punitiva. Nós não estamos aqui para punir as pessoas, mas estamos aqui para restaurar a pessoa, para restaurar a família através de Jesus Cristo. Pois se nós seguimos esse projeto de Deus, as ruas vão deixar de ser perigosas. Os problemas vão deixar de ser tão alarmantes. Mas Ele quer te usar para isso. Deus está utilizando a igreja para restaurar, para resgatar, para transformar as vidas. Cada um de nós, cada uma das vidas que está chegando nesta igreja. Não podemos nos distrair. Nós estamos fazendo uma obra. Nós não podemos parar. Não podemos nos acomodar. Não podemos dizer que meu tempo já chegou ao fim. Já não tenho idade para isso. Já não tenho. Deus renova, Deus te dá força. Deus te dá estratégia. Sabe, nós não somos crentes 3S. Aquele crente que é salvo, sentado e satisfeito. Não. Aqui não. A Igreja Anglicana Emanuel, uma família para vencer, a gente é isso não. Nós somos salvos para praticar as boas obras do Senhor. Seja no concílio, seja em qualquer ambiente. Nós fomos chamados para participar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o majestoso, o soberano, quer transformar a tua vida numa vida extraordinária, uma nova história para você e fazer parte da história de outras pessoas. Não chegamos ao fim. Sabe, pode ter alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus. Pode ter alguém aqui que está buscando a paz verdadeira.
Deixa eu te dizer uma coisa, você só vai alcançar isso quando você entrega a sua vida para Jesus. Amém? Somente quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente encontra a paz verdadeira, a alegria verdadeira. E a igreja está aqui, somos nós. E nós queremos te apoiar e caminhar junto com você. Por isso, meu irmão, se você está aqui hoje, e você ainda não tomou essa decisão, Jesus está à porta. Jesus está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. É a hora de você abrir a porta. Eu não estou chamando aqui para ser membro da igreja anglicana em Emanuel. Não. Eu estou te chamando para ser filho de Deus. Eu estou chamando para ser um discípulo de Cristo Jesus. Eu estou te chamando para você viver essa nova história com Cristo. Tome essa decisão, entregue sua vida para Jesus e venha fazer parte dessa família. Vou dizer que não é uma família que não tem defeitos. Nós temos defeitos. Mas como uma família, um irmão ajuda o outro. Um irmão ora pelo outro. Um irmão ensina o outro. Um irmão cuida do outro. Alisando a cabecinha como está fazendo GG aí com o Bosco. É muito amor. E a gente se alegra. Alegra com cada pessoa. Porque a gente sabe que se a pessoa vem é porque Deus ama. E só isso já nos basta para amar essa pessoa também. Oh, como é bom entregar a vida para Jesus. Como diz aquele hino que a gente cantou, eu era um pobre pecador, iludido sem Jesus, mas Jesus, ele estendeu a sua mão. E hoje eu vivo para glorificar o Senhor. Portanto, eu quero fazer de novo esse mesmo convite. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar, queremos orar por você. Venha até aqui à frente para a gente poder orar com você como igreja, para a gente estar com você nesse momento. Alguém? Todo mundo já entregou a Jesus? Ao me falar sim, obrigado. Glória a Deus. Se você que está aí, vai nos assistir ou está nos assistindo, eu quero dizer o seguinte: Deus te ama. E Deus está batendo na porta do teu coração. Vem. Se comunique conosco. Vamos estar orando por você e vamos estar orando com você. E agora eu gostaria que você pudesse baixar a sua cabeça. Enquanto no vinho está fazendo esse louvor instrumental, eu gostaria que você gastasse esse tempinho em falar com Deus. Porque Ele te conhece, as tuas dúvidas, os teus problemas, as tuas dificuldades. Mas eu quero que você nesse momento declare a Deus o seu amor, dizendo que não há nada maior do que o Senhor na minha vida. Fale com Ele. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pelo amor,
pelo carinho, pela vida, Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, na vida daqueles que nós amamos. Mas queremos, Pai, nesse momento, Pai, desejar a Ti, Senhor, que Tu possas, Pai, usar mais ainda a nossa vida, Senhor. Que Tu possas nos mostrar, Senhor, para o que nós fomos criados. Para qual propósito, Senhor? Para qual vida, Senhor, nós temos que levar a Tua palavra? Nos dê, Senhor, coragem e ousadia. Nos dê entendimento e sabedoria, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado em cada minuto do nosso respirar, Senhor. Em cada gesto ou atitude a qual nós podemos, Pai, ter oportunidade, Senhor, de trabalhar, Senhor, para as vidas. Os problemas, as dificuldades não são maiores do que o Senhor, Pai. Eles não vão nos deter, Senhor. As distrações, Senhor, elas vão, Pai, encontrar, Pai, um muro forte. Elas vão bater e cair. Mas nós permaneceremos, Pai, permaneceremos de pé, Pai. Não por conta das nossas forças, do nosso entendimento, do que nós possuímos, mas pelo amor e pela confiança que nós depositamos em Ti, Jesus. Pois somente o Senhor tem que ser glorificado. Pois somente o Senhor tem que ser exaltado, Senhor. E agora, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que vai, Senhor, nos lugares, Senhor, mais ocultos da nossa alma, Senhor, e retira tudo que nos aprisiona, Senhor. Vai, Senhor, naqueles lugares, Senhor, onde nós não podemos chegar, Senhor, e traz libertação, Pai. Traz cura, Senhor. Traz milagres, Senhor. E nos usa, Senhor, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. É isso que queremos, Pai. É isso que precisamos, Pai. É isso que almejamos, Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver e eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser
Quero pedir que você fique de pé para a gente cantar esse louvor com alegria. Porque servir ao Senhor sem alegria não serve de nada. Então a gente está dizendo aqui: Senhor, eu quero ser um adorador por excelência. Eu quero te servir com excelência, com alegria. Então diga assim comigo: quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Diga: um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Diga mais uma vez: um adorador. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Que todos nós sejamos adoradores, não é? Estamos chegando ao final do nosso culto e com alegria nós estamos entregando ao Senhor nossas vidas. E lembrando a você alguns avisos. Primeiro é que lá fora vai ter o Espaço Café disponível. Vai lá, prestigia, gasta um tempinho lá. O dinheiro que vai ser arrecadado vai ser para o próprio Espaço Café ou para as outras atividades da igreja. E especialmente mandar pessoas para Círios e tudo mais. Seja parte disso. E também, como a gente ouviu hoje na mensagem, né? A gente pode ser parte, servir ao Senhor de muitas maneiras. Também lembramos que amanhã nós temos o quê? Célula. Célula é a nossa igreja, só que nos lares. Temos células em Casa Caiada, em Jardim Atlântico, no Janga, em Ouro Preto, aqui na igreja, Célula dos Jovens. Então, participe de uma célula, que é a oportunidade de você estreitar os laços e ter um grupo de pessoas para caminhar junto com você e aprender mais da verdade da palavra do Senhor. Quinta-feira nós temos o nosso culto de oração e domingo, com a permissão do Senhor, estaremos aqui de volta para adorar ao Senhor. Quero também lembrar todo mundo que está assistindo online que é muito bom você poder estar onde você estiver assistindo, mas é muito melhor estar aqui no povo de Deus, no 2 ou 3 reunidos, como diz a palavra, porque o Senhor está aqui presente. Então, na próxima semana, esteja aqui junto conosco. Vamos, então, receber a bênção do Senhor. Eu convido você a ficar em pé, a estender a sua mão e receber aquilo que Deus tem para você, para essa semana. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz e a bênção do Deus onipotente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua saúde, seu trabalho, seus estudos, sua família, sobre tudo, absolutamente tudo que lhe diz respeito, agora e para todos sempre.
Amém. Agora vamos ao nosso envio. A gente vira para a porta e a gente declara essas palavras que vamos dizer juntos aí, com ousadia e com coragem. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos sair louvando ao Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo ser da tua, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Aleluia, glória, 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 vencendo vem o clarim que chama. A batalha já soou, Cristo afrontou o inimigo em retirada, vencendo, vem Jesus. Oh. Aleluia.